R$ 10.500.000. É tipo um número que assusta logo de cara, né? Ah, com certeza. Não é todo dia que a gente vê um fomento desse tamanho. Pois é. E esse é um montante exato que o Fundo Estadual de Cultura do Rio de Janeiro decidiu colocar para fomentar de forma presencial as festas e quadrilhas juninas. Sabe, quando a gente imagina a cultura popular tradicional, vem logo aquela imagem mais emocional na cabeça. Sim, a roda abrindo, a poeira levantando no salão. Exatamente. Aquela sanfona ditando o ritmo, as cores. É uma experiência super visceral. Mas para essa poeira levantar, tem uma engrenagem financeira gigantesca operando ali nos bastidores. E olha, o que a gente está observando aqui não é só um repasse simples de verba, sabe? Ou um patrocínio festivo qualquer. Não mesmo. O governo estadual está usando esses 10 milhões e meio que como uma ferramenta de engenharia econômica. É um edital desenhado para forçar o dinheiro a irrigar a base da pirâmide cultural. E é justamente para decifrar essa engenharia que a gente está aqui. Então, vamos dar início a mais uma análise profunda que faz parte do nosso projeto Destrinchando Editais. Lembrando que este conteúdo é um oferecimento de Rodrigo Varanda, que é artista, produtor cultural e redator técnico. Ele tem uma experiência bem sólida na elaboração e aprovação de projetos em editais públicos, tanto municipais quanto estaduais e federais. E vale destacar que o Rodrigo é o fundador do Varandaverso, que é basicamente uma engrenagem criativa que valoriza artistas independentes e também os comerciantes locais. O foco deles é muito na autonomia e no fortalecimento de trajetórias reais, né? Exato. E a missão da nossa análise de hoje é super direta. A gente quer facilitar a compreensão deste edital para ajudar quem produz cultura a se sentir com muito mais segurança na hora de ler, de escrever e de inscrever os projetos. Tudo isso sem jargões e indo direto ao ponto. Mas antes da gente mergulhar nas estratégias e nas armadilhas desse documento, a gente precisa passar pelo nosso aviso jurídico obrigatório. Ah, claro. Aquela formalidade necessária. Pois é. O conteúdo dessa nossa discussão tem um caráter didático e ele não substitui de jeito nenhum a leitura integral do edital oficial. A fonte primária para qualquer decisão é sempre o edital original que a instituição responsável publica. E os anexos também, né? Sim, os respectivos anexos técnicos. E o documento que vai nortear o nosso papo de hoje é o edital de chamada pública número 10/2026, o Arraiá Cultural RJ 2026. E durante a conversa a gente vai usar referências diretas do anexo 03. Que é o das especificações do objeto. Isso, e também do anexo 07, que é focado na planilha orçamentária. E para quem acompanha a gente, o link para acessar o edital completinho está disponível na descrição deste capítulo. Sempre use o material oficial como referência, tá? Perfeito. Recados institucionais e jurídicos devidamente dados. Agora vamos destrinchar como o Estado planeja distribuir essa grana toda. O relógio já está correndo, né? As inscrições vão das 9 da manhã do dia 8 de abril de 2026 até as 18 horas do dia 24 de abril do mesmo ano. E tudo exclusivamente pela plataforma Desenvolve Cultura. O prazo é bem apertado. Sim, não dá para deixar para a última hora. Mas o que realmente me chama a atenção é a arquitetura dessa divisão. O edital fragmentou o recurso em 3 categorias. E essa fragmentação é tipo o primeiro indício da estratégia do governo. O edital não joga o dinheiro num pote único para deixar que grandes produtoras compitam com pequenas associações de bairro, sabe? Ele cria ecossistemas separados. Vamos pensar nisso como se fossem as diferentes escalas de uma festa. Como funciona a primeira? Então, a categoria A é destinada à apresentação de quadrilha junina. Vão ser 100 projetos contemplados, recebendo R$60 mil cada um. E aí podem participar pessoas jurídicas e microempreendedores individuais, os MEIs. Legal, 100 projetos é bastante coisa. É sim, mas tem um critério técnico incontornável aí. O grupo precisa comprovar uma estrutura coreográfica tradicional com pelo menos 12 pares e a figura do marcador, que é indispensável. Ou seja, não adianta só juntar um grupo de dança contemporânea, colocar uns chapéus de palha e tentar pegar a grana. A tradição é medida ali em números e funções específicas. E aí a gente sobe um degrau e chega na categoria B, né? Exato.
que é o Festival de Quadrilhas Juninas. Aqui o valor dá um salto para R$ 200 mil, com 15 projetos contemplados. Caramba, 200 mil? Mas lendo o edital eu notei uma trava fortíssima nessa faixa. Uma produtora de eventos padrão, daquelas que movimentam milhões por ano, não consegue nem se inscrever. Como é que funciona essa barreira? Olha, essa é uma das regras mais protetivas do documento. A categoria B é um território exclusivo para as associações, federações ou ligas de quadrilhas. A gente está falando de pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Ah, entendi. Então a lógica do Estado é blindar esse recurso contra o mercado corporativo? Exatamente. O objetivo é que o dinheiro seja gerido por quem já tem a representatividade estrutural do movimento junino no próprio Estatuto Social. E tem uma contrapartida. O festival que for aprovado precisa garantir a apresentação de, no mínimo, 5 quadrilhas diferentes. Nossa, inteligente. Isso cria uma rede de distribuição automática, né? A associação ganha, mas ela é obrigada a escoar o fomento para outras 5 bases. E para fechar o quadro, a gente tem a categoria C, certo? Isso. A categoria C foca em celebrações e festas juninas. São 15 contemplados, com R$ 100 mil cada, e é aberta novamente para empresas privadas e meios. Mas, sabe, independente da categoria, tem uma regra geográfica que muda completamente o jogo para quem está fora dos grandes centros urbanos. Ah, sim. A limitação de repasse para a capital, como é que funciona isso na prática? Funciona como um limitador de concentração de renda mesmo. O edital impõe que o teto máximo de recursos destinados aos projetos sediados na capital do estado é de 40%. Espera, isso significa que a maior fatia do bolo, tipo 60% desses 10 milhões e meio, está obrigatoriamente trancada e reservada para o interior e para as regiões metropolitanas? Exatamente isso. Historicamente, capitais têm uma densidade maior de produtoras culturais superexperientes, com muita facilidade para redigir projetos perfeitos. Se não tivesse essa trava, a capital poderia facilmente absorver 80% ou até 90% de todo o edital. Nossa, faz todo sentido. Pois é, ao cravar esse 60% para fora da capital, o edital cria uma proteção territorial muito forte. É uma janela de oportunidade imensa para os produtores do interior. Sabendo dessa oportunidade, muita gente pode pensar logo de cara: ah, vou abrir um CNPJ hoje, chamo meus amigos e concorro aos 100 mil reais. Só que as regras de habilitação empresarial destroem essa ilusão bem rápido. Quais são os filtros iniciais? O primeiro filtro é o tempo de maturação. O CNPJ da instituição precisa ter, no mínimo, 1 ano ininterrupto de existência antes da data de inscrição. Ou seja, aventuras de última hora tão descartadas. Totalmente. E o segundo filtro que exige muita atenção está no CNAE, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O proponente tem que ter a finalidade cultural comprovada ali como atividade principal ou secundária. E aqui entra um ponto de alerta máximo para quem está escutando. O documento traz uma proibição expressa de um código CNAE específico. É o código 8230-0/01. Ele descreve a organização de feiras, congressos, exposições e festas. Por que barrar logo quem organiza festas num edital de festa junina? Parece estranho, né? Mas é porque esse código é tipicamente usado por agências de eventos corporativos, sabe? Feiras de negócios, convenções. Ao bloquear esse CNAE, o edital tenta impedir que empresas com DNA puramente comercial se apropriem de um fundo que é da cultura popular. Ah, o governo quer garantir que o fomento chegue na galera da economia criativa, e não num organizador de congressos que vê o arraiá só como mais uma linha de receita no trimestre. Exato. É um escudo corporativo bem inteligente. Muito. Agora, vamos encarar o verdadeiro vilão de quem produz cultura, a matemática financeira do anexo 07, a famosa planilha orçamentária. Olhando para a forma como o edital exige que o dinheiro seja gasto, fica claro que tem uma interferência brutal na maneira de produzir o evento. Se eu aprovo um projeto de 60 mil na categoria A, eu não posso simplesmente decidir onde investir, certo? De forma alguma. A planilha funciona como uma barragem financeira. O governo estipulou que, na categoria A, no mínimo 50% do valor total tem que ir exclusivamente para o pagamento de cachês do corpo artístico.
Caramba, metade? Sim, metade. Estamos falando dos dançarinos, dos brincantes, do marcador, músicos, coreógrafos. Isso me deixa perplexa pensando com a cabeça de produtora de campo. R$ 30.000 de um orçamento de 60 mil tem que ir direto para a mão das pessoas que estão no salão. Isso deixa uma margem muito espremida para pagar equipamento de som, gerador, iluminação, segurança. Eles estão apertando a logística de propósito. Sim, de forma totalmente intencional. Em fomentos antigos era super comum que 80% do dinheiro público fosse parar na conta de 2 ou 3 empresas de locação de estrutura. O som e o palco sempre levam a maior parte. Pois é, e o artista, que é o coração do projeto, ganhava uma ajuda de custo minúscula. Então o edital inverte isso à força. Na categoria B, dos festivais, a lógica se repete. No mínimo 40% do orçamento é reservado para os cachês das quadrilhas convidadas. Entendi. E sobre a remuneração de quem senta no escritório para fazer a gestão de estudo, o edital permite que o dono da produtora concentre a verba que sobra? A vigilância sobre isso é bem severa. Tem um teto nominal. Nenhum profissional individual pode concentrar mais do que 15% do valor total do fomento. E os donos do CNPJ? No caso dos representantes legais, as pessoas que assinam a empresa, eles até podem ser remunerados, mas a soma desses pagamentos não pode passar de 20% do total. E um detalhe crucial, eles só recebem se comprovarem que exerceram funções reais na execução, tipo coordenação artística ou direção técnica. O simples fato de ser dono da empresa não dá direito a prolabore automático. Entendido. Ninguém enriquece só assinando papel. E ainda tem outro fator na planilha que funciona como um motor econômico regional, né? A regra dos 70%. Essa é a regra da retenção de capital. Pelo menos 70% de todos os recursos do projeto têm que ser gastos obrigatoriamente com profissionais e fornecedores sediados ou residentes no estado do Rio de Janeiro. Isso força a contratação da costureira do bairro, da marcenaria local, em vez de trazer mega empresas de fora do estado. Muito bom. Agora, vamos imaginar que a matemática fechou, a planilha está impecável. O que realmente define quem leva o dinheiro? O que pontua num mar de projetos que parecem iguais? Olha, a banca tem 100 pontos para distribuir. A experiência ainda lidera, a trajetória artística vale até 30 pontos, a qualidade e coerência da proposta vale 15, a viabilidade técnica, que é ver se a planilha conversa com o cronograma, vale mais 15, mas a grande ruptura de paradigma na avaliação está nos 30 pontos seguintes. E aí que o bicho pega. Eu vi que a acessibilidade vale 15 pontos. E a sustentabilidade, baseada nos ODSs da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vale mais 15 pontos. Confesso que na teoria é lindo, mas na prática, como é que um arraiado interior aplica isso? Não basta só escrever que vai jogar o lixo no lixo, certo? Com certeza não. A banca quer ver ações tangíveis. Por exemplo, comprovar que o grupo compra tecidos de cooperativas locais, fomentando o trabalho decente, que é o ODS 8. Ou ter uma política documentada para eliminar plástico de uso único durante a festa. Ah, entendi. Tipo a reutilização de cenários antigos com novas intervenções? Exato. E a acessibilidade segue essa mesma exigência de realidade estrutural. Dizer que o evento é aberto ao público não pontua absolutamente nada. Tem que detalhar mesmo, né? Sim, o projeto tem que detalhar a contratação de intérpretes de Libras, construção de rampas com a inclinação certa, banheiros adaptados. A mensagem é clara. Se a festa não inclui todo mundo, ela perde a competitividade. É um recado bem forte. E para fechar a nota, temos 10 pontos de relevância e impacto, mas tem uma espécie de bônus, um gatilho que o edital chama de indutor populacional. Como funciona essa alavanca? O indutor populacional é um empurrão matemático baseado em dados do IBGE, feito para combater a desigualdade regional. Se o projeto for numa cidade com até 50 mil habitantes, ele ganha 3 pontos extras na nota final. E cidades um pouco maiores? Cidades com até 100 mil habitantes recebem 2 pontos de bônus. E até 200 mil habitantes levam 1 ponto extra.
Pode parecer pouco, mas no edital concorrido, 2 pontinhos são a diferença entre pegar a grana ou ficar na suplência. Com certeza. Causam a desclassificação imediata na triagem, antes mesmo da banca avaliar a acessibilidade. Olha, a inabilitação documental não perdoa. O erro mais primário de todos é tentar enviar o projeto como pessoa física usando o CPF. O sistema pode até ter uma brecha e aceitar o envio, mas a desclassificação é certa. Nossa, erro fatal mesmo. E o envio múltiplo? Tem gente que acha que mandar o projeto 3 vezes garante que ele chegue? O edital pune isso. Só a última proposta enviada cronologicamente é considerada. Todas as outras são deletadas. Se a última estava perfeita e a última foi enviada sem um anexo, o projeto está eliminado. Que pesadelo. E falando em anexo, tem uma regra sobre assinaturas que me chamou a atenção. Nos anexos 0, 9 e 10 de representação das quadrilhas, se o representante mandar uma foto da assinatura e o produtor colar a imagem no PDF do projeto, o que acontece? Desclassificação sumária. O edital proíbe expressamente a colagem digital de assinaturas. Inserir uma imagem solta num documento PDF invalida a proposta na hora. Tem que assinar por plataforma com certificado rastreável ou, se for físico, assinar a caneta e digitalizar o documento inteiro. 200 mil reais perdidos por causa de um copiar e colar. Assustador. E tem outro filtro sobre as rúbricas genéricas, né? Sim, se a planilha tiver linhas escritas só como despesas diversas ou taxas administrativas, sem explicar a quantidade, o serviço e o valor unitário. É eliminado também. Sim, projeto desclassificado. O dinheiro público exige destino milimetricamente transparente. Vamos imaginar que o produtor sobreviveu a tudo isso, tirou nota máxima e foi contemplado. O dinheiro cai na conta normal da empresa. Não, as regras bancárias fecham essa porta. Tem que abrir uma conta corrente exclusiva vinculada ao CNPJ, obrigatoriamente no Banco Bradesco. E o extrato inicial tem que constar com saldo zerado. Tudo que entra e sai tem que ser puramente do projeto? Exato. E a regra de ouro é que é terminantemente proibido fazer saque em espécie no caixa eletrônico. Nada de pagar a equipe com dinheiro vivo. Tudo tem que ser via transferência ou Pix, criando um rastro auditável. Isso justifica todo o rigor da prestação de contas. Bom, depois de mapear toda essa arquitetura complexa, a gente precisa propor uma reflexão estratégica. Quando a gente analisa essa imposição de reter 70% da verba no Estado e garantir que metade vá direto para os brincantes e coreógrafos, fica claro que tem uma mudança estrutural acontecendo no cenário cultural. É a consolidação da profissionalização da cultura popular, né? O governo está mostrando que entende a cultura como indústria. Ao forçar que a base seja remunerada de forma justa, eles impedem que a grana fique só com locação de equipamento ou intermediários. Demonstra um amadurecimento impressionante. Mas o que mais me intriga é a inserção da sustentabilidade e da acessibilidade com tanto peso. A cultura popular está sendo desafiada a incorporar as pautas mais urgentes do mundo contemporâneo. E isso prova que a tradição que sobrevive é aquela que consegue evoluir e responder às demandas do século XXI sem abandonar suas raízes. E isso me leva a um pensamento provocativo para quem atua no setor. Se a acessibilidade universal e a sustentabilidade ambiental são um novo padrão ouro para o financiamento, como os projetos de arraiais com aquela essência de interior vão se adaptar para adotar tudo isso sem perder a atmosfera orgânica que os torna tão únicos? Essa capacidade de adaptação vai ser a linha divisória exata entre os projetos aprovados e os que ficam de fora. Com certeza. Bom, e para quem acompanhou a gente até aqui e sente que precisa de um grau muito maior de segurança para revisar os documentos ou estruturar a inscrição, é possível solicitar uma orientação técnica e personalizada diretamente com Rodrigo Varanda. Isso mesmo. É só acessar varandaverso.com e clicar no botão de WhatsApp que tem lá na página. As pessoas recebem todas as instruções de como agendar um telefonema focado, para entender como realizar essa análise antes de apertar aquele botão tenso de envio definitivo. Às vezes, uma revisão estratégica focada é suficiente para transformar a insegurança em clareza total. Ah, e um aviso muito importante.
Assim que o canal alcançar a meta de 1.000 inscritos, vai rolar uma aula aberta, onde será demonstrado na prática, compartilhando a tela, como planejar a planilha orçamentária sem cometer erros. E vale reforçar que o destrinchamento detalhado de hoje compõe uma série contínua de análises práticas sobre os principais editais culturais. O conteúdo segue publicado aqui no perfil, acompanhando o calendário de oportunidades. Em breve, a gente vai estar em todas as plataformas digitais de áudio. A cultura evolui porque quem produz tem uma resiliência infinita, né? A burocracia nunca deve superar o ímpeto de realizar. Agradecemos profundamente a escuta atenta de quem ficou até agora. O desafio nunca foi apagar a fogueira da tradição, mas sim construir as fundações para que o calor dessa fogueira remunere muito mais pessoas. Agradeço a companhia nessa nossa discussão estratégica. Continuem estudando os mecanismos dos editais, fiquem atentos e até a próxima análise.